Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre o futebol brasileiro, sobre o momento do futebol brasileiro, sobre os dirigentes dos clubes do futebol brasileiro, sobre a gestão dos clubes do futebol brasileiro e principalmente sobre o jogador Pedro Cepacol, Pedro Queixada, um dos melhores atacantes que apareceram aí no futebol brasileiro nos últimos anos. Já antes da Copa do Mundo, muita gente ficava zoando aqui quando eu falava Pedro Cepacol é melhor que o Harry Kane. E nego falava, não, pô, tu é maluco, cara, o cara não joga nada. E o Pedro Cepacol tá aí, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 34 jogos oficiais pelo Fluminense, 26 gols, artilheiro na categoria de base 2016, se eu não me engano. 2016, com 32 gols do brasileiro. E ele era reserva do Henrique Dourado, né? E quando ele assumiu a titularidade, quando o Henrique Dourado saiu, porque ele era muito novo, tinha ali 20 anos, agora está com 21 anos. O próprio Abel Braga falou que ele era um dos melhores jogadores que ele tinha trabalhado até hoje e que o potencial de crescimento dele era muito. Não deu outra, né? O moleque tá jogando bola pra caralho aí, chuta com as duas pernas, é rápido, é alto, faz gols de tudo que é jeito, decide a jogada com 2 toques na bola. É um cara muito inteligente, é um moleque do bem, você vê que ele é um moleque do bem. E nos últimos dias aí, uma entrevista do técnico Marcelo Oliveira, dizendo que é praticamente impossível que o Fluminense segure o Pedro Cepacol até o final do campeonato. Bom, a gente vê essa situação aqui se repetindo sempre. Provavelmente isso repete no seu clube, aí que você torce, na sua cidade, no seu estado, e que eu provavelmente desconheço, mas nos clubes aqui do Rio de Janeiro isso acontece sempre. Geralmente ali mais com Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Madureira, por exemplo, é um clube que revela muitos jogadores aqui no Rio de Janeiro. Geralmente revela para vender para o Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo. E depois ali do Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo eles vão para algum time na Europa. Esses jogadores, na grande maioria das vezes, eles têm ali boa parte da carreira deles, né, dos direitos deles, na mão de grupos de empresários. É o caso do Pedro do Fluminense, que, se eu não me engano, o Fluminense só tem 50% do direito desse jogador. Então, o que acontece? Existe uma briga de foice muito grande ali, porque o único interesse dos empresários é que ele seja vendido o mais rápido possível, para que eles possam arrecadar mais dinheiro, e o Fluminense que ele seja vendido o mais rápido possível também, para que a grana entre para poder pagar as dívidas, que a gente nunca sabe de onde vem e para onde o dinheiro vai. Então o Fluminense está aí na iminência de vender um jogador que com certeza vai estourar lá fora e provavelmente vai ganhar muito pouco com isso. O que ganha a torcida nesses casos? Absolutamente nada. O que a torcida ganha? Absolutamente nada. A gente vê isso aqui acontecendo sempre no futebol brasileiro. A gente vê os campeonatos aqui no Brasil tendo público cada vez menor e uma audiência cada vez menor, salvo raríssimas equipes aí, como por exemplo o Flamengo e o Corinthians, que dão muita... Eu não sei se os outros clubes, né, mas que eu tenho conhecimento. Flamengo e Corinthians, que tem muita torcida, e a torcida está sempre no estádio, os estádios estão sempre lotados. Tirando eles, ninguém vai no estádio. Jogo do Fluminense, estádio vazio. Jogo do Botafogo, estádio vazio, a não ser quando é um grande jogo. Teve um jogo agora, Botafogo e Nacional, no Engenhão. Os ingressos eram R$10, enquanto o Flamengo bota os ingressos lá do jogo da Libertadores a R$180. Muita gente não foi, mas com certeza a arrecadação foi muito alta. Então, o que a torcida ganha com isso tudo aqui? Meu irmão, no futebol, hoje em dia, eu torço por pessoas. Meu time é Fluminense, eu gosto do Botafogo, gosto do Flamengo, gosto do Vasco, mas eu torço por pessoas. Então, quando eu vejo um moleque que aparece, um moleque do bem, um moleque que joga bola, como é o caso do Vinícius Júnior aí, qual o conselho que eu daria? Vai embora mesmo. Porque os times aqui do Brasil conseguem fazer que, por exemplo, um jogador que era o mais valioso do Fluminense no elenco passado, o Gustavo Scarpa, que valia ali cerca de, sei lá,
pelo menos 40 milhões de reais, que eu acho que era o Fluminense pretendia vender ele por esse valor, se transforma num prejuízo. Porque eles conseguiram manter o cara lá uma caralhada de tempo sem pagar o salário daquele jogador ali, que era a maior joia do clube. Então a gente vê, por exemplo, no caso do Fluminense recente, jogadores revelados do Fluminense recentemente que saíram do clube foram vendidos para a Europa. Wendel foi vendido para o Sporting, Gerson está na Roma, Douglas foi para o Corinthians, Kennedy, que estava no Chelsea, se não me engano foi para o Newcastle, Marlon, que foi vendido por 5 milhões de euros para o Barcelona, 5 milhões de euros para o Barcelona, e agora acabou de sair do Barcelona para a Itália, eu acho que por Sassuolo, uma coisa assim, por 12 milhões de euros, mais do que o dobro em menos de, 2 anos aí de diferença. O Wellington Nem saiu do Fluminense pro Shakhtar na época, jogando pra caralho, campeão brasileiro, saiu do Fluminense campeão brasileiro. Michael Bolt, que foi pro CSKA, se eu não me engano, o Lokomotiv de Moscou, foi pro Lokomotiv. Rafinha, que era do Manchester, era do Fluminense. Fábio foi pro Nantes. Alan, que foi pra China. Claro, o Marcelo, que foi pro Real Madrid, que jogou um campeonato carioca pelo Real Madrid. Thiago Silva, o monstro, que foi pro... Quando ele saiu, Thiago Silva, não lembro se ele foi pro Milan, não lembro. Mas Thiago Silva, mais um, e agora a gente tá aí no Pedro Cepacol. No Botafogo acontece a mesma coisa, aconteceu com o Vitinho, quando o Vitinho apareceu lá no Botafogo. O Botafogo, se eu não me engano, o CSKA pagou lá a multa rescisória de 18 milhões, levou o Vitinho embora, e agora o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, né, que também é um moleque, que eu não acho que ele seja isso tudo não, mas é um moleque bola e tá, já começou ali jogando muito bem no Real Madrid, e pegou o dinheiro lá e pagou simplesmente 20 milhões no Vitinho. O Flamengo pagou, se eu não me engano, 20 milhões, não sei se de reais, eu acho que de reais, pagou 20 milhões de reais no Vitinho. Bom, me parece totalmente fora da realidade dos clubes brasileiros, né? Então a gente vê jogadores como o Adriano, que foi embora e estourou lá. O Adriano era o bonecão do posto aqui no Flamengo, foi embora, estourou. Carlos Alberto, que saiu do Fluminense. Procura as entrevistas do José Mourinho. O Carlos Alberto foi campeão da Champions com o Porto, José Mourinho como técnico. José Mourinho, Deco no time. Procura no Google aí as entrevistas do José Mourinho falando do Carlos Alberto, que era um jogador, até hoje mas é um cara que não tem, que tem alguns problemas ali no campo. É um cara que é um cracaço, mas todos os times que ele passou ali, ele sempre teve algum problema. E, bom, o que acontece? Quem ganha? Ganha os dirigentes do clube, ganham os empresários. Os jogadores ganham, vai pra fora, faz a sua carreira, blá blá blá. Mas a grande maioria dos times, principalmente do Rio de Janeiro, tem uma porrada de dívida com o governo, com grupos de empresários, tem dívidas com... Tem dívida com o salário dos jogadores. Tem jogadores do... Por exemplo, o Vasco teve as contas bloqueadas porque tá devendo o Edmundo ainda. E a torcida ganha o quê? Nada. Aí os times aqui do Brasil inventam o lance do sócio-torcedor. Eu conheço muita gente que é sócio-torcedor, do Flamengo, do Fluminense, principalmente do Flamengo e Fluminense. Eu tenho um primo que ele é fanático no Fluminense. O maluco é tão fanático no Fluminense que ele vê uma entrevista do Fred na Sport TV, ele viu o nick do Fred no FIFA, na época que o Fred estava no Fluminense. Apareceu lá que o Fred jogava FIFA, ele viu o nick do Fred, adicionou o Fred na PSN, no PlayStation. Adicionou, ela falou, pô, Fred, sou tricolor, caralho, queria bater uma partida contigo, não quero te pedir nada não, porque geralmente o nego chega perto desses jogadores pra pedir camisa, pra pedir não sei o que, pra pedir uma porrada de coisa. Falou, pô, só quero bater uma contigo pra ver se tu é bom. Aí, porra, 2 meses depois, quem entra pra jogar com ele? Fred, maluco. Eles trocaram uma ideia. Se meu primo tiver, provavelmente ele tem, eu não sei se eu posso postar isso aqui, porque seria uma exposição pro Fred. Eles conversaram várias paradas, ele me mandou o áudio. Maluco, o Fred... 100%, ele chamou o sobrinho dele lá, que é tricolor também, falou assim, caralho, tô falando com o Fred, ficaram conversando lá com o Fred, o moleque tem 10 anos, o moleque se amarrou. Então, a torcida não ganha nada.
Por que a torcida ganha? Por que eu vou pro estádio? Por exemplo, eu vou no estádio e quero ver o Pedro. O Fluminense tem ainda lá o Pedro e o Sornosa, que tava jogando pra caralho, se machucou e voltou jogando não tão bem assim, mas é um bom jogador. Então eu tenho 2 motivos para ir pro estádio ver o Fluminense jogar. O Sornosa e o Pedro Cepacol. Antes eu tinha o Fred, antes eu tinha o Conca. Mas o futebol brasileiro vai perdendo. Vai perdendo esses caras. Então fica sempre ali os clubes com jogadores de qualidade, geralmente duvidável, né? Bons jogadores, mas o Fluminense, os times aqui brasileiros acabam perdendo os melhores jogadores e perde-se totalmente o interesse de você ir ao estádio, de você ser um sócio do clube. Você, sócio torcedor, ganha o quê? Me diz uma vantagem do sócio torcedor. Eu não sei. Você ganha ali desconto para ir no estádio? Foda-se. Vou no estádio ver quem jogar. Aí o Fluminense pensa em vender o Pedro Cepacol, que vai estourar lá fora, para trazer o Kaique, ex-Bahia, que não sei o que. Então acontece a mesma coisa. O Flamengo vende o Vinícius Júnior por não sei quantos milhões. Não, o Flamengo tá acertando as dívidas e o caralho, aí vende o Vinícius Júnior por não sei quantos milhões. Aí pega e paga 20 milhões no Vitinho. Caralho, pagou 20 milhões no Vitinho, cara. Parece alguma coisa... Parece razoável isso? Não me parece razoável. O Fluminense vende o Pedro Cepacol, uma parte do clube embolsa o dinheiro, paga um monte de dívida ali que tá devendo Deus e o mundo. Os empresários levam dinheiro também, o moleque vai embora e a torcida vai ter que ver o Kaique, que ninguém sabe quem é. Eu não sei se o moleque joga bola, talvez deve jogar bola, tem acho que 28 anos. Mas caralho, o que a torcida ganha? Eu lembro uma vez que o Del Piero, quando saiu da Juventus, e isso já aconteceu com vários outros jogadores, você viu o Seedorf vindo aqui pro Brasil e levando o Botafogo à Libertadores. O Botafogo sempre tem um bom time, monta um bom time. Quando chega na metade do campeonato, o que acontece? Abre a janela na Europa e vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Então o Botafogo tinha um bom time. Tinha um moleque no Botafogo, jogava pra caralho, Cidinho, sumiu. Tava treinando num time da 2ª divisão na França. Um moleque baixinho, jogava pra caralho, Cidinho, sumiu. Treinou um tempo no Corinthians lá, mas sem contrato nenhum. Sumiu. Se você não tem um bom empresário, você não vai chegar. Ele jogou até profissional, jogou com o Seedorf, no caso. Então, você vê o Seedorf vindo pra cá com acho que 38 ou 40 anos e levou o Botafogo pra Libertadores. E ele deu várias entrevistas na época que o Botafogo não tinha um marketing bom, que o Botafogo tinha lá nos estádios dele, lá na sede do Botafogo, várias fotos dos jogadores do passado, não sei o que. Ele falou assim, cara, cadê o Jefferson aqui? Não tem uma foto do Jefferson. Não tem uma foto, parece que só dá valor às glórias do passado. E é realmente isso que acontece com os times daqui. Então, o Botafogo levou, o Seedorf levou o Botafogo para Libertadores. Quando foi para Libertadores, o que aconteceu? O Botafogo perdeu todo mundo. Perdeu metade do time, porque foi todo mundo embora. Então, a torcida não ganha absolutamente nada. E quando o Flamengo, o Del Piero saiu da Juventus, rolou um boato de que o Flamengo poderia trazer o Del Piero para jogar aqui no futebol brasileiro. Eu falei assim, cara, se o Flamengo trouxer o Del Piero, eu vou no estádio ver o jogo do Flamengo, porque eu quero ver o Del Piero jogar bola. E o Zico falou assim, não, o Del Piero não é a solução. É óbvio que o Del Piero não é a solução, porque o Del Piero seria a solução para quem? Para a torcida. O Del Piero seria a solução para a torcida, porque a torcida quer ir lá, quer ver um jogo bom, quer ver os caras bons jogarem bola, e não tem. Os caras bons só saem, é de dentro para fora. Você vê o sucesso da Major League Soccer. Eu vejo o Major League Soccer, cara, desde que eu assinei a ESPN lá em 1997. Então eu vi jogando na Major League Soccer El Diablo, Echeverri, vi o Valderrama, vi o Stoichkov, tinha um negão chamado Mamadou Diallo que jogava pra caralho, tinha um tal de Razov que jogava no Chicago Fire, que jogava pra cacete, tinha o Donovan que jogava pra cacete, o Dempsey jogou lá, depois foi pro Fulham, depois voltou. Hoje, por exemplo, eu vou ver Major League Soccer porque tem o Ibrahimovic no Los Angeles Galaxy, vai jogar contra o Sounders precisando se classificar, o Dempsey não vem jogando, mas é um campeonato muito mais interessante, por exemplo, do que o Campeonato Brasileiro, porque enquanto os jogadores estão saindo daqui para ir para fora, os caras estão pegando os jogadores disso que fizeram muito sucesso na época lá, e a Major League Soccer sempre fez isso, e trazendo.
pro campeonato deles, porque isso dá público. Aí você vai ver o campeonato lá, todos os estádios lotados, de todos os times, a imagem bonitona, patrocínio pra caralho, os uniformes maneiro pra caralho. O uniforme do Fluminense teve uma época que era um monte de patrocíniozinho do Botafogo. O Botafogo chegou a botar o preço de uma porra da Casa Bahia, sei lá, no uniforme, porque não tinha patrocínio. Então você vê o nível que tá chegando o futebol brasileiro. Aí você vê, por exemplo, o modelo de gestão do futebol aqui brasileiro é um modelo sem fins lucrativos. O que acontece? Entra uma gestão, entra uma diretoria, os caras fazem qualquer merda naquela porra lá porque eles sabem que eles vão sair daqui a um tempo, então todo mundo tenta arrecadar o máximo de dinheiro possível. Sempre foi assim no Brasil, sempre foi assim, sempre foi assim. E esse modelo de gestão levou à falência vários clubes na Europa, Portugal, levou à falência Fiorentina, levou à falência vários clubes aqui na América do Sul. Por exemplo, o Colo-Colo. O que aconteceu com o Colo-Colo? O Colo-Colo foi à falência, abriu falência lá, o maior time do Chile, com o maior número de campeonatos nacionais, abriu falência, voltou com um sistema de gestão de sociedade anônima, abriu capital na Bolsa de Valores e conseguiu vender ali boa parte, acho que vendeu todas as ações que colocou no mercado. E o que aconteceu? As pessoas que compraram a maioria dessas ações começaram a ter uma certa voz no clube, ou seja, o clube foi vendido. O clube foi vendido e o clube precisa apresentar um balanço, o clube precisa apresentar as suas dívidas, o clube precisa apresentar onde o dinheiro está sendo gasto, onde o dinheiro está sendo investido, qual o patrimônio do clube, se o clube está dando lucro ou não está dando lucro. E sabe quando isso vai acontecer aqui no Brasil? Nunca. Isso não vai acontecer aqui no Brasil. Isso não vai acontecer no Brasil. Colo-Colo, Universidade do Chile, uma porrada de time na América do Sul tá fazendo isso, o modelo vem mostrando sucesso. Eu não tô falando de vender os clubes pra nego que essas porra do petróleo aí que vai financiar a guerra do Estado Islâmico, não. Mas abrir o capital. Eu queria comprar a ação do Fluminense, ia comprar ação pra caralho do Fluminense. Agora eu não compro uma porra de um sócio torcedor, porque aquilo ali é uma merda. Aquilo ali é uma imbecilidade do caralho, que ninguém ganha, só o clube ganha. E quando aparece um cara como o Pedro, um moleque do bem, que joga pra caralho, inteligente, um dos melhores jogadores que apareceram no futebol brasileiro nos últimos anos. Claro, aparece um clube lá de fora que tem uma estrutura muito melhor do que os clubes daqui, leva, pagando muito pouco, daqui a pouco vai vender lá pra um Real Madrid, pra um Barcelona da vida, por uma caralhada de dinheiro, e os times daqui, eles fazem os contratos, né, vão pegando migalha. O Fluminense, na venda do Marlon, na venda de não sei quem lá, o Fluminense levou 500 mil reais. Então você vê que o modelo é feito para não dar certo, como tudo no Brasil. Como tudo no Brasil é feito para não dar certo. A gente vê aqui, eu dei uma lista de jogadores que podia muito bem ser a seleção brasileira, só esses jogadores do Fluminense aqui, e você vê tantos outros jogadores aí que simplesmente saem. Diego Costa, você viu o Diego Costa jogar no Brasil? Você viu o Jeromel jogar no Brasil? O Jeromel jogava no Colônia. O Jeromel jogava no Colônia da Alemanha, o time que jogou, o Podolski também jogava lá no Colônia. Então, quando chega no final da carreira, ainda os clubes brasileiros compram esses caras aqui, como por exemplo o Juan, teve o Lúcio que voltou pra cá. Os caras voltam, o Thiago Silva falando: meu sonho é terminar a carreira no Fluminense. Daqui a pouco o Fluminense vai lá e dá uma bolada com os empresários aí, o caralho faz um esquema lá e traz o Thiago Silva velho pra encerrar a carreira aqui. Mas os nossos talentos saem pequenos aqui, os times aqui não investem em grandes jogadores lá fora que poderiam trazer, que poderiam funcionar como efeito de marketing aqui para os clubes nacionais, por exemplo, como foi o Seedorf. Tudo bem, o Botafogo gastou o que não podia, mas teve um efeito de marketing muito grande. Todo mundo queria o Botafogo vender o Seedorf. Eu comprei uma camisa pro meu pai do Seedorf. Todo mundo queria ver a porra do Seedorf. Todo mundo de todos os times. Não era só do Botafogo, não. Todo mundo queria ver o Seedorf jogando no Botafogo. E o que os clubes de lá fazem? Os clubes daqui fazem? Nada. Vai trocar o Pedro pelo Kaique. Que me desculpa, Kaique, mas ninguém sabe quem você é aqui no Rio de Janeiro. Então, nunca vai funcionar. Até que a porra abra falência e todo mundo perca o interesse total
por essa porra do futebol brasileiro. Eu não vejo a mínima graça mais de ver um jogo na televisão do futebol brasileiro que tem 70 faltas por jogo. A única coisa boa do futebol brasileiro é quando sai uma porrada na torcida, porque aí você fica assim, caralho. Realmente, cara, só vendo uma porrada mesmo pra ver graça no jogo, porque ver os jogadores que estão aqui realmente não tem mais a mínima graça. Pessoal, o que vocês acham disso? Se eu esqueci algum jogador, se algum grande jogador do seu time foi embora, por favor, cite aí, cara, porque eu tô vendo um dos melhores jogadores que apareceram nos últimos tempos no Fluminense simplesmente indo embora para fazer aí a vantagem de empresário e de dirigente filho da puta, onde o nego vai meter esse dinheiro aqui, essa porra vai sumir e ninguém nunca sabe para onde vai. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.